meus queridos alunos, tudo bem com você? Na nossa aula de hoje, a gente irá fazer o quê? A gente irá fazer a correção da atividade que foi proposta na aula anterior. Ou seja, nós iremos dar continuidade, ao estudo da notação científica, e as suas respectivas propriedades, tudo bem? Bem, na primeira questão, diz o seguinte: escreva os valores em notação científica. Nós temos aqui na letra A, 200 inteiros. Como é que a gente vai fazer essa representação, dos 200 inteiros em notação científica? Vamos partir do princípio e iremos fazer a contagem da vírgula até o nosso primeiro número diferente de zero. Então, 1, 2. Então, vai ser o quê? 2 multiplicado a minha potência de base 10 para 2, tudo bem? Essa é a representação em notação científica de 200 inteiros. Temos aqui outro número também para vocês fazerem a representação. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos partir do princípio, E iremos contando as casas decimais até o meu primeiro número diferente de zero, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 multiplicado com a minha potência de base 10 para 5, tudo bem? Letra C, nós temos também outro número aqui para vocês fazerem a representação, partindo do princípio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo bem? 2 multiplicado por 10 para 8, tudo bem? Outro número bem maior. Vamos partir do princípio aqui, ó, que a gente vai fazer a contagem até o meu primeiro número diferente de zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 2 multiplicado com a minha potência de base 10 para 17. Temos outro número aqui também. Novamente, ó, vamos começar a contar as casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1,2 multiplicado por 10, utilizo a minha potência de base 10 sempre, para 12. Tudo bem? Gente, esse é o intuito da notação científica. Ela serve para fazer essa abreviação de números muito grandes ou de números também, com muito pequenos. Tudo bem, pessoal? Olha só esse outro número aqui representado em forma decimal. Quando a gente se depara nessa situação, a gente já faz a contagem ao contrário, que é ser o quê? Da direita para a esquerda. Então, partindo do princípio aqui, ó, pôs a vírgula, então vai ser o quê, ó? 1, 2. Então, 2 multiplicado por 10 para 2 negativo, ó, porque quando a gente tem um número decimal, o meu expoente ele irá ficar negativo. Letra G, da mesma maneira, ó, partindo do princípio, do número decimal, iremos contar, ó, 1, 2, 3. Então, 2 multiplicado por 10, utiliza a minha potência de base 10, elevado a 3 negativo. Então, sempre que a gente se deparar com um número decimal, o meu expoente ele vai ser negativo, tá bom? Letra H, ó, da mesma maneira, encontramos um número decimal. A gente vai fazer partindo do princípio, que é o contrário, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 2 multiplicado por 10, menos 9 para 9 negativo, tá bom, pessoal? Na segunda questão, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer, a adição dessas notações científicas. E como é que a gente vai fazer? Olha só, o primeiro passo que vocês, quando forem observar, essas letras, tanto a A como a B, você vai observar, se a grandeza dos números, ou seja, se as potências se possuem, essas potências de base 10 que possuem, e se essas potências de base 10, elas vão possuir os mesmos expoentes. Se não possuírem, vocês irão fazer o quê? Irão igualá-los.
Nessa letra A, o que a gente observa? Que tanto, ó, 10 está para 2 e também nessa outra soma 10 está para 2. Então, eles possuem os mesmos expoentes. Não, isso aqui eu já observei. O segundo passo, você irá fazer o quê? Irá fazer a soma, né? Que a questão está pedindo o quê? Soma, ó. Irá fazer a soma, né? Apenas dos coeficientes. Ou seja, você irá fazer essa soma, irá preservar as potências de base 10 e o valor do expoente. Então, quem são só os números comuns aqui, ó? 1,2 mais 11,5. Vou fazer até circular aqui, ó. Você vai fazer a soma desses, tá bom? Então, 1,2 mais 11,5 vai preservar a minha potência de base 10 e o expoente. Então, tudo isso multiplicado por 10 para 2. Então, 1,2 mais 11,5, você vai somar, né? E vai encontrar essa soma aqui, vai ser o quê? 12,7. Multiplicado por 10 para 2, né? O terceiro passo que você tem que observar. Você tem que observar se o coeficiente da notação científica, ele vai estar entre 1 e 10. E se não estiver, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer os ajustes se necessário. Então, qual foi o resultado da minha notação científica? Foi 12,7 multiplicado por 10 para 2. Então, 12, ele está maior que 10, não tá? Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que diminuir, né? Porque o número vai ter que ficar entre o quê? Entre 1 e 10. Quando você anda uma casa para a esquerda, ou seja, o seu expoente, ele aumenta. Então, eu vou ter que andar uma casa para a esquerda para ficar o quê? 1,27, ó. Pronto, aí 1,7 ele está entre a notação científica, não é entre 1 e 10? Quando eu ando uma casa para a esquerda, o meu expoente automaticamente aumenta. Então, o resultado da minha notação científica é 1,7 multiplicado por 10 para 3, tudo bem? Lembrando, regrinha, a notação científica ela tem que ficar entre 1 e 10, acima de 1 e menor que 10. Quando você encontrar uma soma que ela for maior que 10, você tem que fazer os ajustes. Você tem que fazer o quê? Andar uma casa, né, para a esquerda. Quando você anda uma casa para a esquerda, o seu expoente vai aumentar. Quando você tem que andar para a direita, o seu expoente diminui, tudo bem? Vamos para a letra B. Na letra B, da mesma maneira, ó, você vai fazer o quê? Você vai fazer, né, a soma dos números, né? Dos números. Então, vamos fazer o quê? Fazer a soma, ó, de 0,23 mais 0,4, tá aqui. Vai observar se as potências de base 10, elas possuem os mesmos expoentes, ó. Tô observando aqui, ó, 10 elevado, né, a menos 3 e 10 para menos 3, tá vendo? Possui o mesmo expoente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a minha potência de base 10 e o meu expoente. Tá aqui. Está aqui, né, pessoal? Deixa eu ver. Fazer até apagar aqui, porque eu acho que a canetinha, ela deve ter dado uma endoidadinha aqui. Deixa eu apagar. Pronto, para não atrapalhar você, né? Vou apagar até essa daqui também. Peraí, pronto. Apagar aqui, deixa eu usar a minha novamente, que eu acho que ela deu um... Pronto, vamos nós. Vou fazer a soma, 0,23 mais 0,4. Vou conservar a minha potência de base 10 e o meu expoente, porque a gente já observou, ó, que possui os mesmos expoentes, né? Então, quando eu somo 0,23 mais 0,4, o que eu encontro? 0,63. Multiplicado por 10 para menos 3. Olha só a nossa regrinha da potenciação, desculpa, da notação científica, né? Que eu falei para vocês, né? Que a gente tem que verificar os coeficientes, que eles têm que estar entre 1 e 10. E se não tiver, né? Temos que fazer o quê? Os ajustes. Então, 0,63 é menor do que 1. Então, eu vou fazer o quê? Vou ter que andar uma casa agora para a direita, ou para cá. Então, vai ficar o quê? 0,3 multiplicado por 10. Quando eu ando uma casa para a direita, o que eu faço? Eu diminuo no expoente, né? Olha aqui, diminuindo, ó. Menos 3 menos 1 vai dar o quê? Menos 4. Ó, menos com menos dá mais. Porém,
eu faço a soma e conservo o sinal negativo, tá vendo, ó? Olha só, repetindo. Quando eu tiver que andar uma casa para a esquerda, eu aumento o meu expoente. Quando eu tiver que andar para a direita, eu diminuo no expoente, né? O menos 1, ó. Menos 1, ó, e mais 1, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a parte da adição e da subtração. Aí a gente vem aqui, ó, também, na terceira questão. Obtém os resultados das subtrações abaixo. 34,567 multiplicado por 10 para 3, menos 5,6 multiplicado por 10 para 3. Novamente, observa as minhas potências de base 10, ó, que elas estão iguais, né, com seus respectivos expoentes. Faço a faço a subtração dos números, ó, que é 34,567 menos 5,6, ó. Essa subtração vai dar o quê? 28,967. Multiplicado por 10 para 3. O que eu vou observar? 28 está... Esse resultado da minha notação científica, ele está maior. Ou seja, ele tem que ficar entre o quê? Entre 1 a 10 para ser uma notação científica. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que andar uma casa para a esquerda, ó. Não está 28? Vai ficar o quê? 2,8967. Então, quando eu ando para a esquerda, o que eu faço? Eu aumento, ó, no meu expoente, ó, mais 1. Tá vendo? Então, 2,8967 multiplicado por 10 para 4, tá bom? Letra B. Observe, né, minhas potências de base 10 com seus respectivos expoentes, ó, todos dois estão com expoentes iguais. Se não tivesse, teríamos que igualar, tudo bem? Que era o quê? É aumentar uma casa ou para a direita ou para a esquerda. Aí, o que a gente vai fazer agora? A subtração, ó, de 1,14 menos 0,26. 1,14 menos 0,26 dá o quê? 0,88. Multiplicado pela minha potência de base 10 para menos 2. Então, o que a gente observa novamente, ó? Que 0,88 é menor do que 1. Então, quando é menor, ele não é representado como uma notação científica. Eu tenho que andar uma casa agora para a direita. Vai ficar o quê, ó? 8,8. Quando eu ando para a direita, eu diminuo uma casa, ó. Não é, ó? Menos 2 com menos 1 vai dar o quê? Menos 3, tá bom, ó? Menos com menos, eu somo, conservo o sinal negativo. Então, dá 8,8 multiplicado por 10 para menos 3, tá bom? Na próxima questão diz o seguinte: efetue as multiplicações. Nas multiplicações envolvendo notações científicas, o que a gente faz? Multiplica os números 2 vezes 3, que dá 6, multiplicado por, repete a minha base 10 com seu, ó, repetindo a base 10, repito, e faço o quê? E somo os expoentes, 2 mais 2, que dá 4, repetindo. Multiplico os números incomuns aqui, ó, os números comuns, 3 vezes 2 que dá 6, multiplicado por, repito a minha base 10 e somo os expoentes, tudo bem? Letra B, novamente, ó, multiplico os números comuns, 6 vezes 12 que dá 72, multiplicado por, repito a minha base 10, tá vendo? E somo os meus expoentes, ó, 5 mais 9 que dá 14. Observação sempre, vocês sempre que tem que estar atento. A minha notação científica deu 72 multiplicado por 10 para 14. Então, novamente, 72 não tem como representar como uma notação científica, que é entre o quê? Entre 1 é maior do que 1 e menor do que 10. Então, vou fazer o quê? Vou andar uma casa para a esquerda, ó. Não tá aqui 72, ó. Quando eu ando, ó, fica o quê? 7,2 multiplicado por... Quando eu ando uma casa para a esquerda, eu aumento uma casa no meu expoente. Então, 14 mais 1 dá 15. Então, vai ser o quê? 7,2 multiplicado por 10 para 15, tá bom? E a quinta questão diz o seguinte. Na letra A tem 6 multiplicado por 10 para 8, dividido por 3 multiplicado por 10 para 3. O que a gente faz? Divide, né, os números, 6 dividido por 3, que vai dar 2, multiplicado por, repito a minha base 10, ó, multiplicado por 10, e subtrai os expoentes. 8 menos 3 dá 5. Então, 2 multiplicado por 10 para 5, tudo bem? Na letra B, né, diz o seguinte.
Novamente, vocês fazem, ó, divide os números incomuns, né? 9 dividido por 3, que vai dar 3. Repito a minha base 10, né? Multiplicado por 10. E subtraio os expoentes. Mas preste atenção à regrinha dos sinais, ó. 8 menos 3, que vai dar 11, tudo bem? Então, 3 multiplicado por 10 elevado a 11, tá bom, pessoal? Gente, eu espero que vocês tenham compreendido. E se não tiver compreendido, eu peço que vocês voltem, né, novamente a aula para poder vocês tirarem todas as dúvidas, tá bom? E até a próxima, tá bom, pessoal?